Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Paulo Pereira, no nosso Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família. Um pouquinho ainda afônico, de um resfriado, mas vamos seguir no nosso comentário das Escrituras Sagradas e no plano anual de leitura. Nesse último dia do mês de março, nos despedindo do março, por incrível que pareça, para a partir de amanhã adentrarmos já no quarto mês do ano, o mês de abril. E aqui estamos em Deuteronômio, capítulo 16 e 17, e Moisés, então, agora dando as instruções, especialmente no transcurso das festas que Israel deveria de celebrar para lembrar os feitos do Senhor, a libertação deles também da escravidão do Egito e ter também atitudes de confiança em Deus. Começa pelo mês de Aviv, a tradução da Bíblia, alguns Abib, mas Aviv, que era a primavera lá em Israel, a primavera em Israel, era onde então foi o mês, no 14º dia desse mês de Aviv, que Deus libertou o povo de Israel do Egito, e eles celebraram a Páscoa, que é a festa da libertação, ainda lá no Egito. Foi a festa que despediu eles do Egito, ainda que estavam dentro do Egito, mas ela é chamada, sempre eu gosto de enfatizar isso, a festa da fé, porque eles celebraram a saída, celebraram a libertação, mas ainda dentro da casa da servidão. Aí naquela noite, então, às pressas, eles saíram do Egito, e junto com a festa da Páscoa, da libertação, eles inauguram a festa dos pães sem fermentos, do matzah, em hebraico, que celebrava a saída também de Israel. Todos deveriam tirar fermento de dentro das suas casas e por 7 dias, então, celebrar esta festa, lembrando que quando eles saíram, a massa que eles fizeram para cozinhar o pão, ela não levedou, então não cresceu, e a partir daí eles lembram desse feito. Depois, 7 semanas após, acontece, o Senhor, através de Moisés, orienta a festa chamada em hebraico Shavuot. Shavua é a palavra semana em hebraico, e Shavuot, que é o plural, o S no nosso português, no final da palavra, que coloca no plural os elementos. Então, semanas é Shavuot, porque é feminino. Se fosse masculino, seria in, sempre termina o plural com in. Mas como é uma palavra feminina, semana, então é Shavuot. Então, são semanas, 7 semanas, 50 dias. Após a saída de Israel do Egito, eles celebram a festa da colheita, a festa também que marca a entrega dos mandamentos de Deus no Monte Sinai a Moisés para ele entregar ao povo. Todas essas festas estamos acompanhando, elas têm também uma característica que está pronunciando, uma palavra profética de Moisés, que todas elas deveriam de ser celebradas no lugar que o Senhor haveria de apontar para eles, que ali estivesse também o seu nome, escolher para a habitação do seu nome. E a gente sabe que esse lugar foi escolhido por Davi, que ali então ele encontrou no Monte Moriá, o lugar para fazer e construir o templo do Senhor. E aquele lugar passou a ser então o lugar onde as tribos de Israel se reuniam para celebrar a Páscoa, celebrar o Pentecostes e também agora a festa das cabanas, chamada no hebraico Sukkot, Hag Sukkot. Hag é festa, Sukkot é cabanas. Sukkah é uma cabana, mas no plural, cabanas, Sukkot. Então é a festa
das cabanas em Jerusalém, no lugar, mais uma vez, que o Senhor apontaria, né, que é em Jerusalém. Mas com uma observação importante, gente, sabe? Porque desde os princípios eram já previsto um gesto de confiança em Deus, de adoração ao Senhor. Ninguém deveria, porém, se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Isso é o que nos leva à adoração, sabe? Tem muitas pessoas que talvez até possam pecar, infelizmente, quando pensam que as coisas têm que ser feitas só por obrigação, um dízimo, uma oferta. Não, gente, é realmente por gratidão ao Senhor. 40 anos eles habitaram em tendas frágeis no deserto e Deus cuidou deles. Deus salvou, Deus proveu. É isso que nós precisamos entender também como cristãos, né? Mas o dízimo não é do Novo Testamento, enfim. Mas ninguém deve entrar numa discussão dessa natureza. Nós devemos de fazer como gratidão ao Senhor, né? E também devoção a Deus e confiança no Senhor. Isso vai agradar o coração do Pai. Assim nós o fizemos. Mas vejam bem, ele também agora estabelece uma linha, né? Uma régua para que a justiça fosse feita entre o povo. E aqui ele observa: nunca distorçam a justiça, nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Veja que essa observação, né, era certamente a prática dos povos, mas o povo de Israel tem aqui uma orientação para que haja de fato uma justiça, né, correta. Jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. Isso também garante, né, um tribunal justo. Como é importante, né, a gente ver que a nação de Israel se estabelecia em cima desses fundamentos. Aqui também, se os reis como Salomão, né, olhasse e lembrasse dessa palavra, ele também não terminaria a sua vida, né, numa forma tão trágica. Diz assim: o rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. E a gente viu como foi com Salomão, né? E com muitos que também entraram por esse caminho. Ele deveria copiar essa lei sempre e colocar diante dele. Muito bem, aqui também nós vamos ver só uma observação, que Jesus, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 9, ele é declarado o Messias, o enviado do Senhor, né, na inspiração que Pedro teve, né, e aí ele também traz a exigência de seguir a ele. Tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Deus os abençoe.